Olá, estudante de Química, vamos para a nossa quinta aula sobre estequiometria. Na aula passada falamos sobre equações químicas, balanceamento das equações por tentativas, estequiometria de reações, o significado de uma equação química, cálculos estequiométricos e exercícios resolvidos. Vamos revisar? Então, assim como os símbolos químicos e as fórmulas representam os elementos e compostos, as equações representam as reações. Então, aqui, por exemplo, a combustão ali do carbono com oxigênio formando CO2 representa uma reação química entre o carbono e o oxigênio formando um gás, que é o dióxido de carbono. A equação balanceada, ela demonstra que os átomos estão conservados, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, aqui demonstra ali o princípio da conservação da matéria, em que os átomos eles não são, a matéria não é nem criada nem destruída, mas sim conservada. A gente vê claramente aqui o mesmo número de átomos no lado dos reagentes, no lado dos produtos, com a equação balanceada. Por isso que é importante estar sempre balanceado. Uma técnica chamada de balanceamento por tentativa, e podemos balancear a equação. Fácil saber que ela está desbalanceada. É só olhar que, por exemplo, aqui tem 4 carbonos, aqui tem 1. A equação está desbalanceada. Então, para balancear ela, tem que escolher uma das fórmulas, das fórmulas moleculares ou fórmulas unitárias, tanto faz. E aí, então, um bom procedimento é pegar a fórmula com o maior número de átomos, de preferência que ele não esteja repetido em outras fórmulas. Por exemplo, o oxigênio está em 2, em 3, não é interessante, tá? Então, aqui tem carbono e hidrogênio, show de bola. Aqui tem carbono e oxigênio, já não é interessante. Então, esse aqui tem o maior número de átomos e interessante que ele acaba não se repetindo em várias formas. Então, C4H10 é interessante. Aí é só fazer o ajuste. Já tem 4 carbonos aqui tem 1. Então, coloca aqui o coeficiente para poder ajustar o número de carbonos do lado dos reagentes e produtos. Feito isso, ajusta-se o hidrogênio. Tem 10. Aqui tem 2. Então, vamos colocar o coeficiente no lugar que tem menos. Então, 5 vezes 2, 10. Ajustou o hidrogênio. Faltou agora o que? O oxigênio, que ao multiplicar, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. Vai dar 13. Nesse caso, o único coeficiente que não foi alterado foi esse. Aqui foi alterado. Tá? Nós começamos por ele e definimos que era 1. Então, 13,5 ou 6,5, prefiro 13,5, tá? Mas o número fracionário, normalmente ele é pouco prático. Então, procure-se multiplicar por um número, todos eles, para deixar esse número fracionário número inteiro. Multiplicando por 2, nós temos aí 2, 3, 8 e 10 como os coeficientes da reação. Aí, quer ter certeza? Calcula os átomos de carbono do lado dos reagentes e produtos. Se der igual, balanceou. Hidrogênio é a mesma coisa, oxigênio a mesma coisa. Aqui nessa reação aqui, tem uma forma incorreta de resolver o problema. É colocando 2 no oxigênio. Aí com isso, você mexeu no subíndice. Esse subíndice identifica quantos átomos eu tenho na molécula. Ou seja, mudou totalmente. Eu bebo água, mas não bebo água oxigenada. Tá bom? Então, alterou a equação. Errado. Só pode mexer com coeficiente. Aí, usando a mesma ideia, critério anterior, molécula com maior número de átomos, acerta o que não está balanceado, que no caso aqui é o oxigênio, desbalanceou o hidrogênio, acerta o hidrogênio no lado dos reagentes, voilá, está feito. Tá? Eu dei uma dica de você multiplicar por meio aqui, balançar a equação já de vez, depois multiplica por 2 e chega nesse mesmo valor, sem problemas. Tá? Em relação à estequiometria das reações, então você pode olhar ela de duas formas, tá? A forma qualitativa, Então, os produtos e os reagentes, aqui por exemplo, tá? E aí, a gente pode olhar também de forma quantitativa. Então, essa relação é uma relação numérica aí. E essa relação pode ser microscópica ou macroscópica. Microscópica é quando se trata de átomos, moléculas e fórmulas unitárias. Macroscópica, quando é mol de átomos, mol de moléculas, mol de forma unitária. Lembrando o número de Avogadro, 6,02 10 a 23. Então,
Esses dois significados quantitativos podem ser lidos de duas formas, tá? Como átomos que reagem com moléculas que formam fórmulas unitárias, aqui no exemplo. Ou mol de átomos que reagem com mol de moléculas e forma mols de forma unitária, no caso dessa equação química. Então, a nível microscópico, a nível macroscópico. Tá? E os coeficientes eles são razões fixas, então por isso que é tão importante o balanceamento da reação, tá? Que vai servir tanto para uma quanto para outra. E essa razão fixa aqui, no caso dessa equação, é 4:3:2. Então, e em escala real, né, quando você trabalha com mols, né, então a gente pode, esses coeficientes possibilitam trabalhar tanto a nível microscópico quanto macroscópico. Tá? E aí, então, a gente pode estabelecer os fatores unitários para poder fazer o cálculo. Então, aqui a gente tem uma relação de 4:3 de átomos de ferro com moléculas de oxigênio. Uma relação de 4:2 de átomos de ferro e fórmulas unitárias de óxido de ferro. E uma relação de 3:2 de moléculas de oxigênio com fórmulas unitárias de oxigênio. Essa valor unitário, os fatores unitários, nos facilitam fazer os cálculos. Isso pode ser olhado também a nível macroscópico, só que agora vai ser mol, ao invés de ser vai ser mol de átomos, mol de moléculas e mol de fórmulas unitárias, dependendo da equação, dependendo da fórmula, da estrutura molecular. Tá? Com o exercício resolvido, a gente viu aqui o N2 reage com 3 mols de H2 e 2 mols de NH3, ou uma molécula de nitrogênio reage com 3 moléculas de hidrogênio, formando 2 moléculas de amônia. Tá? E aí, então, o cálculo foi baseado em moléculas, utilizando aqueles fatores unitários, tá? Como foram dadas moléculas de N2 e foi pedido moléculas de H2, sempre só usar a fórmula unitária em termos de moléculas. Tá? E a mesma coisa foi pedido para o número de moléculas de amônia a partir daquela quantidade de moléculas de N2, também usando a fórmula unitária. Outro exercício agora com sulfeto de chumbo, óxido de chumbo, chumbo e dióxido de enxofre, só que agora foi dado 14 gramas de óxido de chumbo. E aí várias perguntas, aí, mol de átomos de chumbo, gramas de chumbo, átomos de chumbo, grama de óxido de enxofre. E aí, então, utilizando ali as fórmulas unitárias para fazer, primeiro eu preciso transformar isso em mols, tá? Em mol. E aí, então, eu preciso da massa atômica do óxido de chumbo. Ao transformar isso para mols, que deu 6,28 menos 2 mol, tá? De fórmulas unitárias de PBO, aí eu consigo fazer os próximos cálculos utilizando aqueles fatores ali, unitários ali, tá? E aí, então, foram feitos todos os cálculos ali, tá? Para responder aí as nossas perguntas. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre análise de combustão, problemas com reagentes limitantes e exercícios resolvidos. Com análise de combustão, nós já falamos de análise, né? E então, dados para determinar a fórmula empírica de um composto são geralmente obtidos por uma técnica conhecida como análise de combustão. Ou seja, você vai pegar a amostra, vai queimar ela e recolher os seus gases e os resíduos que ficarem também. Isso também é importante, tá? Seus gases e resíduos. Então, nesse método, o composto é queimado, as quantidades de produtos da reação de combustão são medidas, e os cálculos são ilustrados no exercício que vai seguir. Tá? Então, o xileno, o exercício resolvido, o xileno é uma substância composta somente de carbono e hidrogênio. Uma amostra de xileno ela foi queimada em excesso de oxigênio e produziu somente como produtos 34, uma amostra de xileno foi queimada em excesso de oxigênio e esse produziu somente como produtos 33,4 gramas de CO2 e 8,55 gramas de água. Tá? Tudo na forma gasosa, né? Tendo em vista que foi feito queima a alta temperatura. Mesmo a água sendo líquida
a temperatura ambiente, ela é um gás a alta temperatura, tá? Ou vapor, se assim quiser. Então, determine a análise elementar. O que é a análise elementar? É a composição percentual em massa, tá? Do chileno, não desse aqui, do chileno. E a fórmula empírica do chileno. É tudo para o chileno, tá? Focado no chileno, não esqueçam disso. Vamos lá, então. Primeiro, somando-se as massas atômicas, obtém-se, então, a massa molecular do CO2 e do H2O. Pega a massa atômica do carbono, que é 12, mais 2 vezes 16, então a gente tem aqui 44U. E para a água, 2 vezes 1,01, que é a massa atômica do hidrogênio, mais 16, isso vai dar 18U. Bom? Calculamos o número de mols de moléculas de CO2 e água formada. Então, via de regra, a gente tem que ir para o número de mols. Tá? Aí, então, está aqui. Aí a gente vai utilizar aquele coeficiente, né? O valor que foi encontrado anteriormente é para 1 mol de molécula de CO2. Então, eu vou usar, eu posso colocar 44 gramas de CO2 dividido por 1 mol de molécula de CO2 ou 1 mol de molécula de CO2 dividido por 44 gramas de CO2. Nesse caso, a melhor posição é essa. E é bem óbvia, né? Aqui está dizendo, grama de CO2 tem que ficar na parte de baixo, porque eu preciso eliminar essa unidade. Eu não quero, na resposta, grama de CO2, eu quero mol de moléculas. Então, corta grama de CO2 com grama de CO2 e fica o quê? Esse vezes esse dividido por esse e voilá. Temos o nosso valor. 0,759 mol de molécula de CO2. Feito? E agora a mesma coisa aqui. E o nosso fator ali, nosso fator unitário, vai, como eu sei que aqui gramas, eu sei que a água, a massa molecular da água é 18 gramas, então vai ser o quê? Vai ser 1 mol de moléculas de água dividido por 18 gramas de água. Então está ali, o fator unitário. Isso aqui é conhecido. Depois que eu calculei a massa molecular, isso é conhecido. Tenho em mente, é fácil calcular, ou eu posso até, eu não conhecer no momento, mas isso aqui eu calculo, utilizando as massas atômicas, e depois a relação já é conhecida. Grama de água, corta com grama de água, por isso é bom utilizar a unidade. E aí, então, multiplica. Esse vezes esse, dividido por esse, então nós vamos ter 0,475 mol de moléculas de água. Feito. Já achamos quantos mols foram produzidos de cada um. Então, da fórmula de CO2, cada mol de molécula de CO2 contém 1 mol de átomo de carbono. E de onde veio esses átomos de carbono? Do chileno. Analogamente, 1 mol de H2O contém o quê? 2 mols de átomos de hidrogênio. De onde vem o hidrogênio? Também vem do chileno. Tá? Vem do chileno. Então, o número de mols de átomos de carbono e hidrogênio são nos produtos de CO2 e água também originalmente do chileno. Então a gente vai fazer o quê? Calcular o número de mols de carbono e hidrogênio para poder conseguir chegar na análise elementar do chileno. Então, se eu tenho o 0,759 mol de molécula de carbono, tá? E 1 mol de átomo de carbono, tá? No caso, está para 1 mol de molécula de CO2, então eu vou calcular o número de átomos, mol de átomo de carbono. Lembra? Molécula é um conjunto de átomos. Aqui fica bem óbvio que 1 dividido por 1 vai dar o próprio número. Tá? É um cálculo que dá para fazer de cabeça. Tá? Mas é bom ver a estruturação. E aqui, eu vou calcular o número de átomos de hidrogênio na água. Então, no caso, no átomo de hidrogênio eu tenho 2 átomos. Então eu vou ter 2, em 1 mol eu vou ter 2 mols. Então, 2 mols de átomo de hidrogênio em cada mol de moléculas de água. Tá? Então, isso aqui vai ser vezes 2. Aí, tá? 0,950 mol de átomos de hidrogênio. Beleza, já temos agora quantos mols de carbono e mols de hidrogênio para poder chegar no chileno, responder aí a análise elementar. Então, aí, como a análise elementar é uma força percentual em massa, eu preciso agora transformar isso para
massa, grama. Então, vamos transformar isso para grama e nós sabemos a relação entre mol de átomos e gramas, né? Ou seja, 1 mol de átomos de carbono tem 12 gramas de carbono. Nesse caso agora, vai ficar a massa em cima e mol de átomos embaixo. É isso aqui, ó, porque mol de átomo corta com mol de átomos, e aí fica esse vezes esse, e voilá, 9,11 gramas de carbono. Mesma coisa, agora transformar isso em massa. Como é o hidrogênio, já foi colocado que é 1,01. Então, 1,01 grama de hidrogênio para cada 1 mol de átomos de hidrogênio. Esse é o nosso, né, nossa forma unitária. Tá? Forma unitária. Então, mol de átomos corta com mol de átomos de hidrogênio. Esse vezes 1,01 e voilá, nós temos aqui 0,960 gramas de hidrogênio ou 0,96. Né? Não teve a precisão daqui, mas essa precisão aqui é mais interessante. Tá? Beleza. Como nenhum outro elemento está presente no xileno, só tem carbono e hidrogênio, ótimo. Então a massa total vai ser a soma de 9,11 gramas mais 0,960 gramas, ou 0,96 gramas. Isso vai dar 10,07. Então a análise elementar do composto vai ser o quê? A massa de carbono dividido pela massa do xileno vezes 100. Nesse caso, 9,11 vezes 10,07. E a porcentagem de hidrogênio, massa de hidrogênio dividido pela massa de xileno vezes 100. Então, 0,960 dividido por 10,07 vezes 100. E aí, então, nossa resposta vai ser a porcentagem de carbono no xileno é 90,47% e a porcentagem de hidrogênio é 9,53%. Ok? Então, tá aí. A análise alimentar está feita. Quantos por cento eu tenho de carbono no xileno, tá? E em massa, né? Sempre massa. E quantos por cento em massa tem de hidrogênio. Tá? Na sequência, então, agora foi pedido para determinar a fórmula empírica. A fórmula empírica, daí já a relação é em mols. Tá? Em mols. Então, a gente vai pegar a razão do número de mols de átomos de carbono, o número de mols e átomos de hidrogênio, que já foi determinado. 0,759 tá? Para o carbono e 0,950 para o hidrogênio. Então, para simplificar a razão, a gente vai dividir ambos pelo número menor. Tá? Então, aí isso vai dar o quê? 1, que é 0... deixa eu voltar aqui. 1, que é 0,759, dividido por 0,759. E o 1,25, que é 0,950, dividido por 0,759. Tá? Então, deu aqui 1,25. Bom, quando se fala em fórmula empírica, eu preciso de um número inteiro. Tá? Esse número decimal aqui não é interessante. Você tem duas formas de fazer aqui. Você tem que pensar que número que você multiplicando por 1,25 vai chegar no número inteiro. Tá? Então, por exemplo, vamos por tentativa. Vezes 2, aí vai dar 2,50. Não. Vezes 3, vai dar 3,75. Não. Vezes 4. Tá? Aí vai dar 5. Opa, show! Então, se eu multiplicar isso por vezes 4 e isso por vezes 4, não alterou nada matematicamente falando. Tá? Então, ficaria o quê? 4 para 5. Tá? Aqui, nessa metodologia, foi transformado isso aqui numa fração. 1,25 é a mesma coisa que 5 quartos. Também eu posso olhar. O pessoal tem mais dificuldade de olhar para essa fração, mas no fim dá na mesma. Eu posso transformar isso numa fração, como foi colocado aqui. E, para retirar a fração, eu sou obrigado a multiplicar por 4, né? Que é o divisor. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Dividido por 4 vai dar 5. Então, está ali, ó. 1 para 5, 4. Multiplicamos por 4. Remove a fração. Então, eu tenho a relação de 4 para 5. Então, como essa razão de mols de átomos de carbono e hidrogênio, a fórmula empírica vai ser o quê? C4H5. Bom, então a primeira razão é de carbono,
E o segundo valor é de hidrogênio. Então, vamos trocar aí. Acabei falando o contrário, tá? Mas é importante que, nesse caso, então, ó, o chileno é o C4H5, a sua fórmula empírica, tá? Não quer dizer que essa aqui é a fórmula molecular dele. A fórmula molecular, nós teríamos que ter a massa molecular, tá? Para poder fazer o cálculo, chegar no fator, uma relação entre massa molecular e a fórmula empírica, para daí chegar na fórmula molecular. Tá? Outro problema interessante é com reagente limitante. Então, por enquanto, a gente estava trabalhando sempre que a reação ocorre, vamos dizer assim, eu tenho a quantidade ideal de reagente de um lado quanto do outro. Tá? Ou às vezes é dado um reagente e se pede qual a quantidade do outro reagente ou do produto. Mas se eu entrar, normalmente não é assim que acontece. Quando eu faço uma reação, eu entro com os dois reagentes de uma vez. Então, pode ser que um reagente esteja em quantidade maior que o outro. E aí, então, entra essa ideia do reagente limitante. Bom, vimos que o coeficiente é uma equação balanceada, indica uma relação de número de mols das espécies reagentes e produtos. E a razão entre o número de mols de moléculas de hidrogênio e oxigênio na reação. Por exemplo, aqui. Aqui nós temos, então, 2 mols de moléculas de hidrogênio reagindo com 1 mol de moléculas de oxigênio, produzindo 2 mols de moléculas de água. Tá? Então, agora pensando no reagente, então a gente tem uma proporção de 2:1. 2 mols de moléculas de hidrogênio para 1 mol de moléculas de oxigênio. Tá? Então, essa razão é chamada de razão estequiométrica dos reagentes. E naturalmente, ela é fixa. Tá? Então, se eu usar uma quantidade adicional, ou seja, um excesso de qualquer um dos reagentes, tá? Além da relação estequiométrica, o excesso não reage, porque a reação vai ocorrer dentro da razão estequiométrica, não além. Tá? Não além. Então, aqui, por exemplo, eu entrei com mols da reação, 2,5 mols, e aqui 1 mol. Tá? Eu sei que esse 2,5 ele é excesso, que é claro, 2,5 é maior que 2, então ele entrou em excesso. Enquanto esse aqui, ele é o limitante, porque 1 mol de O2 reage com 2 mols de H2. Então, 1 mol, tá, é o nosso fator limitante aqui. Tá? E é fácil também verificar se é o excesso, é só fazer. Se aqui é 2, 2,5 menos 2 vai dar 0,5, sobrou. E aqui 1 menos 1 vai dar 0, não sobrou. Tá? Então, esse é o reagente limitante. Ou seja, se eu tiver que fazer os cálculos, tá, solicitados, tem que ser com base na quantidade de oxigênio, tá, que entrar, seja lá em gramas ou seja lá em mols, mas em mols isso fica bem fácil, bem visível. Tá? Bem visível. E aqui, como não está em jogo, tá, então eu não preciso me preocupar. Mas eu posso fazer essa mesma coisa entre oxigênio e água, por exemplo. Aqui, por exemplo, agora eu tenho 2 mols e 2 mols de hidrogênio, molécula de hidrogênio, reage com 1 mol de molécula de oxigênio, mas entrei com 1,5. Fica óbvio que 1,5 é maior que 1. Então, esse é o excesso. Quanto é excesso? 1,5 menos 1, 0,5 mol em excesso. E aqui não há excesso. Então, esse aqui automaticamente passa a ser, tá, o limitante. E o excesso não reage. Aqui eu não preciso me preocupar no momento, mas é possível fazer esse mesmo cálculo pensando num reagente e no produto também. Tá? Então, o reagente limitante ele pode ser prontamente identificado. Então, se a gente comparar a razão de mols e moléculas de reagentes
realmente presentes na molécula. Tá? Então, com a razão estequiométrica indicada pela equação. Ficou bem claro o que a gente mostrou ali. Então, vamos aqui, considerando novamente a reação entre hidrogênio e oxigênio. Está ali, 2 mols de moléculas de hidrogênio reage com 1 mol de moléculas de oxigênio, produzindo 2 mols de moléculas de água. Agora, 0,468 mols de moléculas de hidrogênio de 0,221 mol de moléculas de oxigênio são misturados e reagem. Tá? Então, aqui já deu problema, né? Porque já fica mais difícil. Ó. Quanto é que é isso aqui? Então, eu preciso achar uma relação entre os dois. Já é óbvio que isso aqui é bem menor que 1, mas isso aqui também é menor que 2. Então, já não posso fazer, já me dificulta simplesmente olhar para essa proporção entre eles e dar uma resposta. Então, mas podemos resolver isso facilmente. Ó. A real razão de reagentes, então, vai ser, se você dividir o mol de molécula de hidrogênio por mol de molécula de oxigênio, ou fazer o inverso é indiferente, tá? Vamos trabalhar com mol de molécula de hidrogênio dividido por mol de molécula de oxigênio. Mas poderia ser feito o inverso. No final das contas, a resposta vai dar a mesma. Então, agora, dividindo um pelo outro. Existe uma razão ali, que é 2 para 1. Então, 2 dividido por 1 vai dar 2. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, olha quanto é que deu. Ó. A razão real que eu tenho na reação, 2,12. Que é maior que a razão estequiométrica, que pode ser facilmente calculada. Na equação, nós temos 2 mol de moléculas de H2 e 1 mol de molécula de O2. Tá? Então, que é igual a 2, essa é a razão estequiométrica. Ou seja, o valor da razão real é maior que a razão estequiométrica. Então, como eu avalio esse valor aqui? Tá? Qual que está em excesso, o hidrogênio ou o oxigênio? Então, vamos lá. O numerador da razão, tá? Real do reagente, ó, é maior do que a razão estequiométrica. Ou seja, esse número é maior que 2, porque o numerador ele indica um valor maior do que 2 para 1. Tá? Do que 2 para 1. Então, nesse caso aqui, ó, por estar presente mais hidrogênio do que é necessário para reagir, com todo o oxigênio presente. Tá? E aí, então, em outras palavras, o hidrogênio está presente em excesso. Ele é o reagente de excesso e o oxigênio é o reagente limitante. Então, todos os meus cálculos têm que ser baseados no oxigênio e não no hidrogênio. Porque o hidrogênio, uma parte dele, não vai reagir. Tá? Então, por outro lado, ó, então, agora a gente já está mudando. 0,372 mol de moléculas de hidrogênio e 0,194 mol de moléculas de O2. Então, vamos ver. De cara não dá para saber qual é que está em excesso. Tá? Então, vamos para a razão real. Então, mesma sequência. Poderia ser o inverso, não tem problema nenhum. Tá? Mol de moléculas de hidrogênio, mol de molécula de O2, então está aqui, ó, 0,372 e 0,194. Uma divisão simples, calculadora faz sossegado. Agora o valor deu 1,92. Essa é a razão real. Então, ó, nesse caso, ela é menor que a razão estequiométrica, que é 2. Então, o que me diz isso? Tá? Significa que o divisor, e não mais o numerador, ele é muito grande. Antes, o numerador que era muito grande, que pertencia ao mol de moléculas de hidrogênio. Agora, o divisor, tá? Que ele é muito grande, no caso, que pertence ao mol de molécula de oxigênio. Então, nesse caso aqui, ó, o excesso está com oxigênio. Então, todo o meu cálculo tem que ser baseado nos mols de moléculas de hidrogênio. Tá? Então, o hidrogênio é um reagente limitante. Bom, então, não importa quando vai dividir, é a razão que vai me dizer se é o numerador, o número que está de cima, ou o denominador que
que é muito grande. E se o numerador, se o valor der maior que a razão estequiométrica, o numerador é um valor muito grande, então a molécula o mol de moléculas do numerador é que vai estar em excesso. E no divisor, o mol de moléculas vai ser o reagente limitante. O inverso também é verdadeiro, tá? Então, uma vez identificado o reagente limitante, a quantidade deste em mols pode ser usada para calcular as quantidades de produtos formados, como nós já vimos anteriormente, tá? Então, vamos seguir ali, ó. 3,65 gramas de hidrogênio e 26,7 gramas de O2 são misturados e reagem. Quantos gramas de água são formados? Então, aqui. E a gente está pensando em reagente limitante. Então, agora, a partir do momento que se sabe do reagente limitante, tá? Nós temos que tomar cuidado. Não simplesmente sair, pegar um número. Eu posso pegar só hidrogênio e chegar na quantidade de gramas de água. Posso pegar só oxigênio e chegar no outro valor de água. Tá? Então, eu preciso primeiro determinar qual é o reagente limitante. E aí sim, a partir dele, fazer os cálculos. A massa atômica ali, considerada hidrogênio 0,01, do oxigênio 16,0. Solucionando ali, ó, a equação balanceada. Sempre, se ela não estiver balanceada, balanceia. 2 vezes 4, 2 vezes 4, beleza. 2 oxigênio, 2 vezes 1, 2 oxigênio, show. Equação balanceada. Tá? Então, a razão estequiométrica de hidrogênio e oxigênio é 2 para 1, ou seja, 2. Então, como foi dado em massa, eu sou obrigado a calcular as massas moleculares, tanto de hidrogênio quanto de oxigênio. Então, o hidrogênio vai ser 2 vezes 1,01, 2,02. O oxigênio, 2 vezes 16, 32. Tá? Aí, tendo as massas moleculares, eu vou trabalhar com mol. Tá? Trabalhar com essa massa, considerando essa massa em mols, vai ser 2,02 gramas e 32 gramas. 32,0, se assim quiser. Tá? E aí, então, nesse caso aqui, 3,65 gramas de hidrogênio. Tá? E aí, eu sei que 1 mol de molécula de hidrogênio está para 2,02 gramas de hidrogênio, como a gente fez o cálculo aqui, ó. Aí lembrando, ó, porque esse aqui está embaixo, porque corta, e aí eu tenho unidade mol de molécula de hidrogênio. Multiplica esse por esse, dividido por esse, e vou lá. Temos ali 1,81 mol de moléculas de hidrogênio. 26,7 gramas de O2, que é dado do problema, e aqui eu vou colocar o quê? 1 mol de moléculas de oxigênio, dividido por 32,0 gramas de oxigênio. Tá? Lembrar. A nossa forma unitária. Tá? E aí, grama corta com grama. Esse vezes esse dividido por esse. Nós vamos ter 0,834 mol de moléculas de O2. Bom, achamos em mols. Agora, vamos à razão de mol. Ou seja, a razão real. Está ali, ó. Então, mol de molécula de hidrogênio, mol de molécula de oxigênio, poderia ser o inverso, nada impede. E aí, então, os valores achados anteriormente e deu 2,17. Tá? Visto que a razão é maior que 2, então, qual que é maior? O numerador ou o denominador? O numerador ou o denominador? Nesse caso, o maior é o numerador, que corresponde à molécula de hidrogênio. Então, o hidrogênio está em excesso, o oxigênio é o nosso reagente limitante. Os cálculos têm que ser feitos a partir dele. Então, podemos dizer que o hidrogênio está em excesso. Como o oxigênio é o reagente que limita a formação de água, tá? O hidrogênio vai sobrar, todas as moléculas, ou seja, 0,834 mol são usadas, e agora podemos determinar quantos gramas de água são formados. Então, temos aqui a nossa equação, né? Agora, olhando para cá, esse é o reagente limitante, então é 1 mol de moléculas de oxigênio, produzindo 2 mols de moléculas de água. Tá? Então, vamos lá. Então, 0,834 mol de moléculas de O2, a relação de mol de molécula de
água com o mol de molécula de oxigênio é essa, então aqui nosso fator unitário, para a gente facilitar o nosso cálculo. Corta aqui, multiplica esse vezes esse dividido por esse, e aí nós temos ali 1,67 mol de molécula de água é formado a partir do nosso reagente limitante. E aí então a gente usa a massa, calcula a massa molecular, 2 vezes 1,01, por causa dos 2 hidrogênios, e um oxigênio, 18,01, né? Ou 18 gramas, considerando 1 mol de molécula de água. Então, calculamos a massa de água formada, então 1,7 mol de molécula de água, usamos o fator unitário, só que agora então, mols fica aí embaixo, porque eu vou ter que cortar, né? Eu sei que 18 gramas de água está equivalente a 1 mol de molécula de água, ou seja, divide aqui no nosso caso, corta esse, multiplica esse vezes esse, divide por 1, e voilá, está ali a nossa resposta. Então, 30,1 gramas de água. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tive que fazer todo o caminho para achar o reagente limitante, para depois conseguir responder com base no reagente limitante. Tá? Então, e vai sobrar uma parte do H2. Poderia até perguntar, quanto de hidrogênio sobra depois que a reação se completa? Tá? Essa é uma possibilidade quando se fala em reagente limitante. Outro assunto que está muito bem correlacionado com o reagente limitante é nem toda reação é 100% de rendimento. Então, por exemplo, se eu vou falar, não, essa reação teve 80% de rendimento, como é que a gente faria? É simples. Você pode fazer todo o cálculo e aqui no final multiplicar por 80%. Vai ter um valor menor que 30,1, obviamente, tá? Porque nem toda reação você tem 100% de rendimento. São poucas as reações. Tá? Reações com alto rendimento tem 99, 95%. Muitas reações na orgânica, 60%, 55%. Por exemplo, se fosse o rendimento de 50%, então nós teremos aqui 50% de 30,1 vai dar 15,05 gramas de água. Então, multiplicaria no final. Então, quando se tem rendimento de reação, faz todo o cálculo, tá? Então, e depois eu posso ter reagente limitante, uma reação com rendimento menor, eu faço todo o cálculo e lá no final eu posso multiplicar o rendimento, ou eu posso também o rendimento multiplicar pelo reagente do início vai dar no mesmo. Eu prefiro fazer todo o cálculo e depois multiplicar o rendimento, que normalmente é menor que 100. Tá? Aqui a gente está trabalhando como se o rendimento fosse 100%, mas esse é um detalhe que pode ser colocado também, e na realidade as reações, a grande maioria, não tem rendimento de 100%, tem rendimento menor que 100%. Bom, então nossa referência, Brad Russell Hollow, tá? Química, matéria e suas transformações. Dikkat Steri, obrigado pela atenção em turco. E, como sempre, solid love.